O governo federal cogita expulsar do Brasil o embaixador Daniel Zonshine, que representa o governo de Benjamin Netanyahu em território brasileiro. A ideia surge diante da crise diplomática gerada pela fala do presidente Lula sobre Israel, com o petista sendo declarado como persona não grata pelos israelenses. A informação foi divulgada pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. De acordo com a jornalista, a medida foi discutida na última segunda-feira por Lula e o assessor especial, Celso Amorim, em uma reunião no Palácio da Alvorada. Além disso, fontes do Itamaraty disseram que a possibilidade de expulsão foi sugerida em linguagem diplomática ao próprio Zonshine na reunião da última segunda entre ele e o chanceler Mauro Vieira. Após o Senado Federal aprovar nesta terça-feira um projeto de lei que limita as saídas temporárias de presos no Brasil, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, revelou que deseja liderar a discussão sobre reduzir a maioridade penal. Flávio destacou que o tema está em debate há décadas no Congresso e tem que ser encarado. Ele apontou que vê 3 possibilidades para encaminhar o assunto e definir qual caminho a seguir seria a primeira tarefa a ser tomada para a tramitação. Entre as possibilidades estariam a diminuição da idade penal para 16 anos, não existir mais idade penal ou condenar menores de 16 anos que cometem crime hediondo apenas de adultos. O senador também disse que pediu para ser relator de 2 projetos na Comissão de Segurança Pública, um deles sobre colocar tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres. O contador João Muniz Leite, que trabalhava para o Lulinha, filho do presidente Lula, disse em depoimento à polícia que ganhou na loteria 250 vezes e que já teve como cliente Anselmo Bechelli Santa Fausta, um dos principais traficantes do primeiro comando da capital. As informações são do jornal Estadão, que teve acesso aos documentos sigilosos. Somada às vezes que ele ganhou na loteria, João arrecadou mais de 20 milhões de reais. Em relação ao PCC, João alegou que o traficante foi seu cliente por 5 anos, mas o conhecia como Eduardo Camargo e não sabia que ele era criminoso. De acordo com as autoridades, Anselmo usava a falsa identidade para lavar dinheiro e comprar empresas. Após a morte do bandido, a justiça mandou bloquear 45 milhões de bens de Anselmo e de João. O contador disse que conheceu o traficante por meio do empresário Antônio Gritzbach, que é acusado de lavagem de dinheiro. Os advogados de Lulinha disseram que as investigações sobre Muniz nunca o atingiram. Nesta quarta-feira, o Estadão disse que Lula parece ter declarado guerra ao Ocidente. O texto apresenta uma análise da declaração que o petista deu no último domingo, quando comparou as ações de Israel em Gaza ao que Hitler, líder nazista, fez com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O jornal apontou ainda que nesse delírio o petista pretende posicionar o Brasil na vanguarda da luta contra tudo o que simboliza os valores ocidentais. O Estadão também chamou de irresponsável a declaração de Lula. Em sua análise, o jornal defende ainda que Lula tem ânsia de se autopromover como líder global dos pobres contra os ricos. O Supremo Tribunal Federal vai voltar a julgar nesta quarta-feira 3 ações diretas de inconstitucionalidade que podem anular o mandato de 7 deputados federais. A mudança pode ocorrer se a Corte rejeitar uma mudança do Código Eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional em 2021, que tornou mais rígida a distribuição das vagas restantes na conta feita pelo sistema proporcional. O julgamento coloca em risco o mandato de 4 deputados do Amapá. São eles Dr. Púpio, do MDB, professora Gorete, do PDT, Silvia Wayampi, do PL, e Sonise Barbosa, também do PL. A bancada do Amapá na Câmara dos Deputados é formada por 8 parlamentares, ou seja, o STF pode mudar a metade dos representantes do Estado. O julgamento na Suprema Corte será de 3 ações que tratam sobre o mesmo tema: como são distribuídas as sobras das vagas dos cargos do Legislativo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o emprego da Força Penal Nacional em caráter episódico e planejado para treinamento, sobreaviso e reforço da segurança externa da Penitenciária Federal em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, de onde 2 detentos fugiram recentemente. A decisão está formalizada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Os governos federais e locais atuam em conjunto nas buscas dos 2 foragidos. A Força Nacional também participa das buscas.
Lançada oficialmente ano passado, a Força Penal Nacional é uma iniciativa de ações integradas entre a União e os estados, estabelecida mediante convênio e desenvolvida em caráter excepcional para combater o crime organizado.